Vou acrescentar aqui mais uma informação em relação às enchentes aí no sul, porque a tragédia tem mobilizado também governos de outros países, entre eles o Uruguai e agora a Argentina. O governo do presidente argentino Javier Milei autorizou o envio de militares para auxiliar as vítimas das enchentes. Segundo o governo argentino, o envio de pessoal atende a um pedido do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O governo dos Estados Unidos também ofereceu ajuda. Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, meus amigos Piotto, Paulo Eduardo Martins, querida Ana. Boa noite para você que começa a semana com a gente. Nessa hora tem que aceitar todo tipo de ajuda. Todo tipo de ajuda, do Uruguai, da Argentina, de qualquer país. Não importa o governante de turno deste país, não importa. Essa é uma hora da solidariedade, essa é a hora do voluntarismo. E você apresentou os números no começo do programa, Paula. Você falou em 147 mortos e aqui fica também a nossa solidariedade às famílias. Mas tem um número que me assusta mais. 127 desaparecidos e 106 feridos. Ainda é possível lutar por essas pessoas. Talvez ainda dê tempo. São 127 desaparecidos. Se achar um, ainda deu tempo. Então, todo o esforço é válido e necessário. Não importa se o presidente da Argentina, Javier Milei, é um liberal, é um conservador, é um ultraliberal, como se diz. Não importa se o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, deu um puxão de orelha público no presidente Lula por ser amigo do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Não importa. Ainda dá tempo de lutar por uma ou todas essas 127 pessoas que estão desaparecidas. Quando essa busca cessar, e obviamente que quando a água baixar o cenário vai ser um cenário de horror, infelizmente é assim que acontece depois de grandes tragédias, aí sim nós vamos pensar na reconstrução. E talvez a reconstrução do Rio Grande do Sul passe por uma geração. Talvez não, esses 3 anos de perdão da dívida, que é o mínimo que o governo federal poderia fazer, um governo incompetente e um governo lento nas atitudes, porque ninguém consegue ter nenhuma ideia, tem um ministério imenso com 38 pastas e ninguém conseguiu ter nenhuma ideia boa até agora, é o mínimo que poderia fazer, era perdoar essas dívidas. E eu vou além. É o caso de ter eleição municipal no Rio Grande do Sul? 85% dos municípios foram atingidos, alguns foram devastados, alguns estão debaixo d'água. É o caso de mandar dinheiro para partido político e para campanha política? Nós temos inclusive 5 cidades no Rio Grande do Sul onde tem segundo turno: Porto Alegre, Canoas, Caxias, Pelotas e Santa Maria. É o caso de ter um segundo turno, de ter uma eleição tão longa? Não, é o caso de salvar vidas e depois a gente vê o resto. E por fim, eu destaco: nós passamos o final de semana inteiro contando mortos, lembrando das pessoas que ainda podem ser resgatadas, vendo civis erguendo ponte debaixo do ombro, vendo as pessoas entregando a vida para salvar alguém, qualquer alguém. E nós temos um ministro que está preocupado com fake news e que fez isso novamente no final de semana. Ele dobrou a aposta. Ele quer que a Polícia Federal prenda as pessoas que estão criticando o governo. Mas também isso o brasileiro está entendendo nessa tragédia. Às vezes a dor é necessária para a gente entender o que é que eles chamam de fake news. E aí é um caminho muito mais longo. E eu não vou me alongar aqui, mas que isso vem desde a eleição. Um minutinho, Piotto, para fechar? Só quero me juntar ao Silvio nessa história. Se são 127 ainda desaparecidos e toda ajuda possível, seja do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos, de Israel, bom, de onde vier, se conseguir encontrar uma pessoa viva, já terá valido qualquer esforço. Daí que o governo precisa fazer a seguinte coisa: se concentra só em buscar as pessoas, mitigar a dor dos sobreviventes, se concentrar na reconstrução econômica do Estado, porque economia é feita de gente, e para de brigar com o povo e com as imagens. Para de brigar com as pessoas. Não é função de órgão de Estado, muito menos de um governo que é eleito democraticamente, ficar brigando com as pessoas porque acha que as pessoas não estão entendendo a força do Estado. Ao Estado, só cabe a ele continuar fazendo o que ele deve fazer. As pessoas vão se convencer ou não ao longo do tempo, mas ficar usando estrutura de Estado, como por exemplo a Polícia Federal, para ficar buscando esse ou aquele, é de novo subestimar a inteligência das pessoas. As pessoas vão saber diferenciar, deixa que elas são bastante inteligentes para isso.